Saravá, meus irmãos, saravá, minhas irmãs, Motumbá Axé a todos. Para quem não me conhece ainda, sou o Pai Fábio de Barajelu, pai de santo e sacerdote do Templo de Umbanda Cruzada Fé é Vida. E hoje eu venho trazer aqui a história de mais uma grande entidade, de um grande Exu, muito conhecido, né? Mas foi aí me perguntado sobre ele, sobre suas qualidades, sobre seu trabalho, sobre a verdadeira história desse Exu, que é o Exu Caveira, né? Então eu vou estar falando aqui hoje sobre as falanges de Caveira. Então, meus irmãos, primeiramente venho pedir a vocês, se inscrevam no canal, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo, né? Curtam, ative as notificações para estar recebendo aí o aviso de vídeos novos. Deixe aí embaixo depois no comentário o que achou da história, o que, se gostou, se não gostou, se faltou alguma coisa. Deixa aí se quiser que eu fale sobre alguma entidade em específico. Eu vou estar trazendo aqui para vocês a história, os campos de atuação, tudo que é principal de cada entidade. Peço que fiquem até o final, pois eu vou estar falando aqui sobre não um caveira, e sim sobre a falange dos caveiras. E no final eu vou estar ensinando aqui como fazer, né, uma oferenda para os Exus caveiras, né? E o que a gente pode estar falando, né, sobre esse grande Exu, ou esses grandes Exus que trabalham, né, na falange chamada Caveira, né? Exu Caveira é um dos mais antigos Exu de trabalho. Teve diversas encarnações no plano terreno, né? Traz consigo uma enorme falange que a gente nem imagina o quanto ela é grande, né? Onde em alguns de seus fiéis soldados, vamos dizer assim, de seus fiéis guardiões ali, né, obtiveram o poder e a permissão de formar a sua própria falange dentro da falange de Exu Caveira, né? Então eu vou estar aqui trazendo a história de Exu Caveira, de como ele formou a sua falange e como ele deu, né, a permissão para que outros Exu dentro de sua falange criassem suas próprias falanges, né? Vou estar falando sobre o próprio Exu Caveira, sobre Exu João Caveira, sobre o Exu Tata Caveira, a diferença entre eles, né, as histórias deles, né, o que eles atuam, né, como isso foi criado, né? Ainda temos aí, podemos encontrar ainda aí outras qualidades de Exu Caveira, como Sete Caveiras, Exu Caveirinha, Exu da Porteira, entre outros, né? Mas eu vou estar trazendo para vocês aqui a história desses três, que são os principais. Exu Caveira, que foi o criador da falange, que é o chefe de toda a falange. João Caveira, que teve todo o seu destaque e pôde também criar a sua falange e é muito conhecido, e o mais temido aí do povo, o Exu Tata Caveira, né? Entre eles o mais velho deles. O que a gente pode estar dizendo, né, sobre a função, qual a principal função de Exu Caveira e sua falange, né? Eu posso estar trazendo aqui, dando, né, dizendo para vocês, todos os caveiras trabalham diretamente na energia e na vibração do orixá Xapanã, Obaluaê ou Omulu, assim como cada tradição, cada linha aí vai ter esse orixá com um devido nome, né? Ou
Mulu, Obaluaê, Xapanã. Então, eles trabalham diretamente na energia desse orixá, né? Trabalham diretamente com trabalho de almas, com as almas. Esse é o principal ponto de toda a falange de caveira, independente da nomenclatura, né, que a gente vai ter, que a gente vai ver sobre eles, né? Mas eles não trabalham só com almas. Esse é o principal ponto deles, mas eles não trabalham só com almas, não. Trabalham com almas, né? Aí vamos ter cada guia desses atuando em um campo diferente, vamos dizer assim, né? Cada entidade dessa trabalhando num campo diferente, sempre ligada também com o trabalho de encaminhamento às almas, né? Mas nós vamos ter um ponto de força, né? Trabalhando com as almas, no encaminhamento das almas, mas a gente vai ver que eles também trabalham, cada qualidade de caveira vai trabalhar em um outro ponto também, né, onde foi que eles se destacaram, né? Então eu vou começar aqui pelo Exu Caveira, né? Quem é o Exu Caveira? Qual a história do Exu Caveira? No que ele atua? Exu Caveira, como eu disse, é o mais velho entre os Exus, né? E quando eu falo isso, não é só querer me referir que ele foi o primeiro Exu a ser criado, né? Não é esse ponto que eu quero chegar, mas sim que o espírito, né, a alma, o espírito de Exu Caveira foi um dos que mais encarnou na vida terrena, né? Ele teve inúmeras passagens pela Terra, né? A primeira encarnação de Exu Caveira, ela foi dada no ano 500 antes de Cristo. A primeira encarnação desse espírito de Exu Caveira, né? E aí por diante ele vem tendo, né? Em suas delas ele foi um dos maiores comandantes do exército de Roma, onde ele era uma pessoa que matava sem piedade a todos, no qual a igreja mandava matar, né? Essa aí é uma outra já encarnação dele, só para deixar dito, né, que eu estou aqui dizendo, né, ele teve essa primeira encarnação dele em 500 antes de Cristo, teve muitas outras encarnações depois, até chegar nessa encarnação aí, onde ele foi um soldado, onde ele era uma pessoa sem piedade, né, matava assim o povo sem ter piedade nenhuma. Até que um dia o povo se reuniu, fez uma emboscada para ele e acabou o matando, né? Mas antes de morrer, fizeram com que ele sofresse demais, né? Fizesse com que ele sofresse. Neste momento, ele se arrependeu e pediu a clemência a Deus, né? Onde desencarnou e veio a ter a sua última encarnação ainda. Nessa última encarnação, ele veio designado por Deus, né, como um padre. Mas, ao caminhar da sua história, ele não aceitou o que acontecia naquela época, onde a igreja mandava em tudo e mandava em todos, né? E resolveu sair mundo afora, pregando a palavra de Deus, desmistificando, né, desmistificando muitas coisas e mostrando ao povo que Deus era único e não precisaria de uma igreja para ter a sua fé, que, né, por esse motivo ele foi aprisionado e condenado a morrer na fogueira. Isso se passou em meados dos anos 900 depois de Cristo, né? Ao desencarnar, ele teve um encontro com um dos seus mentores espirituais e recebeu uma nova missão, né? Mas dessa vez sem encarnar de novo, né? Trabalharia somente no astral
e ajudaria todos aqueles espíritos sofridos, na maioria das vezes em seu desencarne, né? Pois todos os seus desencarnes foram bem sofridos, né? Então a gente pode ir mais além e ter outras histórias aí do próprio Exu Caveira, né? Mas a gente eu trago essas aqui para vocês, para poder até resumir, né? Onde ele teve a sua primeira encarnação antes de Cristo, teve a sua encarnação como um grande soldado, né? Onde ele matava sem dó as pessoas no qual a igreja mandava matar. E ele desencarnou sofrendo, pois aquele povo judiou muito dele antes dele morrer, e logo ele encarnou com a missão de ser um padre. Mas ali ele já tinha a missão de mostrar para o povo, né, que o povo poderia e teria, né, a fé em Deus sem precisar da igreja, né? O que na outra encarnação ele servia fielmente à igreja matando as pessoas, ele voltou nessa encarnação arrependido dos seus pecados, né? E mostrando para o povo que não precisaria de uma igreja exata para poder ter o seu perdão, ter a sua subida aos céus, né? Se a gente parar e a gente pensar, existe uma grande história, né, de um grande personagem aí, que é Martim Lutero, que trabalhou muito parecido nessa mesma história, só não foi condenado que nem o Exu Caveira, né? Exu Caveira foi pego, né, pelos pessoais da igreja e foi morto na fogueira, né? Enquanto Martim Lutero, ele conseguiu, né, mais à frente fazer, né, trazer essa nova ideia e conseguiu realmente, né, transformar uma nova religião, uma nova visão, né? Mas não é sobre Martim Lutero que eu estou falando aqui, e sim sobre os Exus, né, Caveira, né? Então, como eu estava dizendo, né, ao desencarnar, ele teve ali, ele recebeu uma nova missão, né, que iria trabalhar no plano espiritual, aqui, através do plano espiritual, aqui no plano material, no plano terrestre, né, ajudando todas as pessoas, né. Foi então que na energia e na bênção de, volto a dizer, Chapanã, Obaluaê ou Omulu, eu vou estar me referindo aqui como Obaluaê, para deixar no meio, não ficar, né, essa dúvida. Então ele recebeu as bênçãos de Obaluaê. Ele se transformou em um guardião dos mistérios da morte, né? Dos mistérios da morte, ajudando e encaminhando todos aqueles seres que logo tiveram o seu desencarne. Assim, Exu Caveira foi crescendo, recrutando um enorme exército de espíritos para ele, né? Doutrinando um a um. Foi onde ali sua falange, seus trabalhos começaram a se expandir, né? E a pedido dos guias superiores, né? Ele, como chefe daquela falange, né, chamou alguns de seus soldados, de seus principais espíritos de trabalho ali, né, chamou eles e os promoveu, vamos dizer assim, dessa forma, né, os promoveu eles como chefe de falange, né, de cada falange, né, para deixar mais específico, né, ele chamou aqueles que se destacavam melhor, né? A gente teve ali um que se destacou mais lá, estava sendo ajudado porque cresceu muito e foi pedido pelas forças maiores para que tivesse uma organização a mais dentro dessa falange, né? E foi onde Exu Caveira fez essa organização, chamando os seus principais soldados de guerra, seus principais espíritos que trabalhavam ali, formando, né, falanges, mas sem deixar com que
trabalhassem na mesma falange de caveira, com o mesmo nome, levando mesmo que tivesse outro nome, levando o nome em si caveira na sua incorporação, na sua manifestação, né? E trabalhando como ponto principal, ainda tendo a energia, né, de trabalhar no encaminhamento, né, das almas. E dentro, né, desses Exus, desses espíritos ali que já trabalhavam como caveiras, como Exu Caveira, né, teve o destaque João Caveira, que recebeu essa nomenclatura, né, de trabalhar daí e criar a sua falange ali dentro da falange de João Caveira, né, e Tata Caveira também, né, assim como os outros que eu também falei, né, mas eu vou estar citando esses dois Exus a mais aqui, que são os mais conhecidos, né, os mais trabalhados e procurados aí dentro dos terreiros de Umbanda e de Quimbanda, né. Então, a gente pode deixar claro aqui que Exu Caveira, ele tem como seu ponto forte o encaminhamento das almas, principalmente aquelas que logo, né, se desprende do seu corpo. Trabalha também na cura espiritual das almas, né? E ele é o grande Exu, o chefe da falange de todos os caveiras, o primeiro de todos os caveiras, o que conduz até hoje a falange de Exus caveiras, né, sendo ele qual, né, o campo vibracional que vier a trabalhar. Então, Exu Caveira tem essa história que eu contei, teve muitas encarnações, né, onde a última ele veio como um padre, acabou sendo pego, acabou morrendo na fogueira, né, por querer mostrar para o povo que ele ia contra a igreja católica criada, né, naquela época ali. A igreja tinha aquele pensamento, né, que todos deveriam seguir a igreja para ter a salvação, e ele, como um padre designado com o propósito de mostrar que não era daquela forma, né, que a gente chegaria a Deus, né, foi condenado à morte, à fogueira, se encontrou com Obaluaê e foi abençoado por ele, e assim criou a falange, a primeira de todas, né? A falange de Exu Caveira, né? E ali em diante foram se criando dentro da sua própria falange outras falanges, né, de Exus Caveiras com alguns nomes que vêm junto, mas sempre carregando o caveira junto e nunca deixando de trabalhar nesse ponto que é encaminhamento e cura de almas também, né? Esse é o Exu Caveira, né? Então agora eu vou trazer para vocês, vou falar para vocês sobre o Exu João Caveira. Quem é João Caveira? Qual a sua história e no que mais ele atua? Exu João Caveira, ele é um dos soldados da falange de Exu Caveira, assim como eu disse, né? Foi reconhecido pelo seu grande poder, né? E obteve o direito de formar sua própria falange de Exus, trabalhando nas energias, né, de Exu Caveira, como eu expliquei, e do orixá, Obaluaê, Chapanã, Omulu, que seja, né? Traz consigo o trabalho com as almas também, né? E um dos seus pontos de força é o cemitério. Mas aí vem o destaque do Exu João Caveira, né? Que foi onde ele se destacou e teve o reconhecimento, né, por Exu Caveira e seus trabalhos, pois atua em outros campos também, né? Exu João Caveira, ele tem como o seu ponto forte trabalhar a cura das almas, dos espíritos, tanto encarnado quanto desencarnados. Foi designado a trabalhar dentro dos hospitais, trazendo a cura para os enfermos, né? Foi designado a trabalhar desse jeito, ajudando no desencarne daqueles que não conseguiram, né, resistir e vieram a fazer a sua passagem, né? Ou seja, João Caveira,
ele tem o ponto de força nos cemitérios, mas também atua fortemente dentro, né, de todos os hospitais, trabalhando na cura e no encaminhamento dos espíritos recém-desencarnados. É um maravilhoso Exu, né, um Exu que podemos estar recorrendo para trabalhos e magias para a cura de diversas doenças. A história de João Caveira também teve nela muitas encarnações, né? Mas eu vou falar aqui sobre a sua última encarnação, que é a mais importante, né? Que é a mais conhecida e relevante, a sua encarnação. João Caveira, ele foi um fiel conselheiro, né, do senhor feudal, na Idade Média. Era um grande vidente, um grande bruxo. Assim, era um grande aconselhador, né, procurado pelos senhores para decidirem os seus futuros, né. Em um certo período, em uma certa vez, né, tendo João Caveira que dar uma opinião em um caso muito complicado, devendo ele dar um parecer favorável de uma forma que iria agradar a todos os senhores, mas ele decidiu, né, dar uma outra opinião. Ele ficou entre a cruz e a espada sobre aquela opinião que ele teria que dar. Ele estava sendo obrigado a ter que dar uma opinião perante o povo para que agradasse os senhores. Mas ele tinha uma outra opinião que agradaria ali os pobres, o lado pobre daquele povoado, né? Então foi quando ele se impôs e ele deu o veredito dele, né? A opinião dele, decidindo favorecer o lado do povo, o lado dos pobres, né? Porém, ao escolher esse lado, né, dos pobres, fez nascer uma ira, uma raiva, né, nesses senhores, e ele teve que fugir daquele lugar, né? Mas o que não adiantou de nada, né? Pois algum tempo depois, né, ali os senhores feudais ali fizeram uma grande caça atrás dele, né, e conseguiram capturar ele, né? Ele foi julgado e foi condenado à fogueira, né? Aí ele já foi condenado, para vocês verem como existe a hipocrisia desde essa época já, porque nessa época se queimavam bruxos e bruxas, né? Mas quando era a favor dos grandes senhores, eles não eram queimados não, né? Eles não eram mortos. Enquanto João Caveira foi um grande fiel aos seus senhores, nada o aconteceu. No momento que ele resolveu se impor ali e ajudar aquele povo sofrido, ele foi condenado como um bruxo e morreu queimado na fogueira. Assim, né, ao desencarnar e obter um grande poder místico, né, em vida, onde ele trabalhava na cura, ajudando os pobres e aconselhando, ajudando os ricos, ele foi logo recebido por Exu Caveira, né? Foi designado a trabalhar juntamente com ele em sua falange, né, até chegar o ponto onde teve seu grande destaque dentro da falange de Exu Caveira, e reconhecido por isso teve o poder de criar, né, a sua própria falange, mas nunca deixando de responder na energia daquele que o amparou em sua caminhada espiritual, né? Então, Exu João Caveira vem trabalhando nas regências de Pai Chapanã, ou Baloaê, ou Mulu, assim como quiserem chamar, nas energias de Exu Caveira e nas irradiações de Ogumegê também, né? Ele vem trabalhando. Por isso também vamos aí encontrar a regência, né, de Exu João Caveira na proteção das porteiras, portões,
portais, assim como quiserem chamar, porque ele também é regido por Ogum-Megé também. Ogum-Megé também é um grande trabalhador das almas, né? Um grande guardião também, e resolveu apadrinhar, vamos dizer assim, Exu João Caveira. Então, geralmente quem trabalha, não vou dizer que são todos, né? Não tem, existe exceções, mas geralmente quem trabalha com algum Megê, né, vai estar trabalhando com um Exu Caveira, um Exu João Caveira, também no lado da esquerda ou no lado da quimbanda, assim chamado, né? Então a gente vai vai ver isso acontecer, né? Então ele cuida, né, na cura, do encaminhamento e da proteção, sendo seus pontos de força o cemitério, mas também trabalhando muito dentro dos hospitais. Essa é a história de Exu João Caveira, de como ele teve em terra, de como ele teve o seu desencarne, né? E como ele foi trazido, né, para essa falange de caveira, e como ele se destacou e criou a sua própria falange chamada de João Caveira, conhecida também muito aí dentro, né, dos terreiros, como eu disse, de Umbanda, de Quimbanda. A gente vai ver muito desses Exus trabalhando aí. Então agora já falei sobre Caveira, sobre o Exu Caveira, o chefe da falange. Falei sobre o Exu João Caveira, que foi recebido pelo Exu Caveira, apadrinhado por Ogum-Megé, respondendo nas forças de Obaluaê, né, criador da sua própria falange, que responde dentro dos hospitais. E não só, quando eu digo no cemitério e hospitais, não quer dizer que ele vive só lá, não, gente, né? Ele trabalha lá, mas ó, ele chega no terreiro, ele trabalha no terreiro, ele trabalha no cemitério, ele trabalha em vários lugares, mas a gente vai encontrar uma força muito grande de João Caveira dentro dos hospitais, né? Curando, trazendo a cura para aquelas pessoas que estão ali, aqueles enfermos que estão ali, né? Ajudando na cura, pois em vida ele era um grande mago, um grande bruxo que trabalhava com a cura do povo pobre, né? Então ele teve esse destaque dele ali em diferenciado, e ele trabalha dentro dos hospitais trazendo essa cura quando ele não consegue mais, quando já não é a hora mais, né, de ajudar ali, quando chega a hora da pessoa e ela não aguenta mais, ela desencarna. Exu Caveira, Exu João Caveira, ele vai estar ajudando a encaminhar esse espírito até devida entidade, né? Que não é o caso desse vídeo aqui. Então agora eu vou estar falando para vocês sobre Exu Tata Caveira, né? Quem é o Exu Tata Caveira, qual a sua história e no que atua Exu Tata Caveira. Exu Tata Caveira é uma das qualidades mais velhas, né, dessa falange dos Exus Caveiras. Assim como todos os caveiras, né, ele tem o ponto forte dele nos cemitérios, mas como João Caveira, né, ele não se destaca somente dentro do cemitério, né? Ele tem uma grande atuação dentro dos asilos, dos manicômios, né, dos lugares onde podemos dizer que vivem os espíritos mais enfraquecidos, ali ele esperando o desencarne já daquelas pessoas, né? Exu Tata Caveira é o maior responsável pelo encaminhamento daqueles espíritos que não aceitam a sua morte, né? Que como um espírito de mais experiência se destacou atuando assim e vem até os dias de hoje agindo nesse campo, onde trabalha nessa parte dos espíritos que não aceitam o desencarne, tentando mostrar para eles, né, o que aconteceu, fazendo com que eles aceitem a ajuda e o encaminhando para um devido lugar, né? Quando a gente quer cortar um ciclo, algo de nossas vidas que chega ao fim, mas não aceitamos esse final, né? Pedimos a ajuda
a Exu Tata Caveira, pois ele vai estar agindo nesse corte, nesse fim desse ciclo, mudando os nossos sentimentos e nos mostrando caminhos novos a seguir. E eu posso estar dando de exemplo aqui um ciclo como o de próprio um relacionamento, de um amor, de um casamento, de um namoro, né? Esse é só um exemplo, mas a gente sabe que muitas vezes acaba-se um casamento, acaba-se um relacionamento e a pessoa não aceita o fim desse ciclo, né? Onde se vai começar um novo ciclo. Então a gente pode estar trabalhando com Exu Tata Caveira para que ele venha estar cortando esse mal pela raiz, nos fazendo aceitar um novo ciclo, né? A história de Exu Tata Caveira se passa em meados do século V, né, na região, para ser mais específica, do Egito, né, onde ele se apresentava como um grande agricultor, um pastor de muitas cabras e ovelhas, né. Segundo a sua história, né, contada pelo próprio Exu, relatada em livros, né, que foi onde eu tirei o entendimento sobre esse Exu, né? Exu Tata Caveira era conhecido como Próculos, né? Tinha esse nome em homenagem a um conhecido chefe da guarda romana. Próculos, né, sofreu muito em carne uma grande desilusão amorosa e por isso que até eu me referi ao corte de uma desilusão amorosa, ao fim de um ciclo amoroso onde a gente pode estar recorrendo a ele, né? Quando criança, ele foi criado com uma mulher, né, onde ele sempre foi apaixonado por ela, né? E quando adulto, ele tinha a intenção de se casar com ela. Quando ele se tornasse adulto, né, ele tinha a intenção de se casar com essa mulher. Mas naquela época, os casamentos eles eram comprados, eles não eram feitos, né, de formas amigáveis ou escolhidos, ou a pessoa tinha que ir comprar, né, a devida esposa. Chegaria no pai dessa pessoa, dessa mulher, e comprava ela, né? Então Próculos ele teve ali na sua caminhada até chegar ao seu ponto que ele queria, ele trabalhou muito, adquiriu muita riqueza para conseguir o dinheiro e poder comprar aquela mulher, né, que ele queria se casar. Mas quando ele chegou nesse ponto, que ele conseguiu juntar esse dinheiro e ele chegou até o pai dessa mulher, né, que se chama Margaret, o que aconteceu? Ele chegou num dia de manhã e foi conversar com o pai dela e ele descobriu que Margaret já tinha sido comprada um dia anterior. E o pior de tudo é que ela foi comprada pelo seu próprio irmão, onde a gente pode dizer que ele relata, né, nas histórias dele, era um grande invejoso e acabou fazendo isso com ele. Foi onde Próculos teve ali um desespero, sofreu na carne por esse amor, mas decidiu então na vida baixar a cabeça dele e se dedicar totalmente e somente à riqueza, a ter trabalhos e nunca mais ter uma mulher na vida dele. E foi isso exatamente que ele fez, né? Ele se dedicou totalmente ao trabalho dele e ali ele foi adquirindo muitas e muitas riquezas, o que começou a causar inveja em povos, né, diferentes por causa do tamanho da riqueza que ele tinha. O povoado dele é dito na história dele que era bem ao longo do rio Nilo, né? Então ele conseguia aproveitar disso, né, para ter uma boa plantação, uma boa colheita e começou e teve, né, grande fortuna.
E essa inveja que casou no povo da redondeza fez com que ele se juntasse, invadisse a propriedade, né, de Próculos e matassem praticamente todo mundo que tinha ali dentro, né, daquele povoado. Próculos não estava no local no momento que aconteceu isso. Quando ele chegou, ele viu que tinha restado apenas 49 homens naquele lugar. E foi diretamente, né? Acho que qualquer um de nós sentiria uma grande ira, uma grande raiva também, assim como ele sentiu. E ele juntou aqueles 49 homens e foi para vingança. Ele foi, né? Ele foi atrás desses povoados para fazer a vingança, onde ele invadiu o povoado matando todo mundo. Sendo culpado ou sendo inocente, ele matou muitas crianças, muitas mulheres, pessoas que não tinham nada a ver com a história, mas ele foi matando todo mundo, ele e os 49 homens que estavam com ele. Só que o que ele não esperava é que o povoado que tinha invadido e feito essa matança no povoado dele já estava à espera dele, né? E dos que tinham restado. Então eles foram aprisionados e acabaram sendo mortos de forma horrível também, né? Assim foi o desencarne de Próculos. Quando desencarnou, né, Próculos e esses 49 homens, né, seguiram em direção ao mundo espiritual, onde foram recebidos diretamente por Exu Caveira, né? Arrependido do que tinha feito, amargurado por tanto sofrimento que passou, Próculo selou um acordo com Exu Caveira e assim começou a trabalhar em sua falange. E com ele já formado em sua própria falange, com mais 49 espíritos, né? Assim foi denominado por Exu Caveira como Exu Tata Caveira, por ser mais velho, experiente e já obter um próprio exército. Recebeu este nome, né, de Exu Caveira e de como as instruções de como iria atuar no campo espiritual. E assim foi criada a falange de Exu Tata Caveira, trabalhando na irradiação de Exu Caveira, nas vibrações de Obaluaê, tendo seu ponto de força com as almas, fazendo com que todo espírito que não aceitasse sua morte ou não aceite a sua morte, né, ele atuaria e atua fazendo o entender o sentido de tudo, né, e os encaminhando, assim como fez com os 49 espíritos que morreram junto com ele, né? Então essa é a história de Exu Tata Caveira, né? Contei para vocês aqui a história de João Caveira, contei a história aqui para vocês do Tata Caveira, contei a história aqui para vocês do próprio Exu Caveira, né? O formador dessa falange, o que criou, que foi o primeiro a criar toda essa falange enorme dos caveiras, né? E como eu disse, tem outros caveiras, outros Exus caveiras aí, mas estou trazendo aqui para vocês, né, as três principais histórias dos três principais caveiras que são os mais conhecidos, né, os mais cultuados, né, que a gente mais vê trabalhando dentro dos terreiros, tanto de Umbanda, em linha da esquerda, quanto da Quimbanda, né? Então, tem aqui passando para vocês a história, como eles atuam, no que eles atuam, a diferença dos seus pontos, mas nunca fugindo, né, da regra ali de seguir aquela linha do Exu Caveira, né, trabalhando na irradiação de Omulu, Obaluaê, Chapanã, seja como for que queiram chamar, né, o orixá, assim como em cada casa tem a sua tradição, né? Então, o que eu posso agora trazer para vocês, né, são três pontos importantes
que a gente vê falando-se, né? Que se a gente procurar na internet, a gente vai achar, e que são inverdades, né? São mentiras, dá para falar dessa forma, né? Porque eu vou explicar o porquê. Então, primeiro ponto, né? A gente vai encontrar histórias e ditos que os caveira são os Exu da morte, né? Eles que provocam a morte das pessoas, o que é uma grande mentira, né? Eles trabalham no encaminhamento dos espíritos, né? Eles trabalham na cura dos espíritos, mas quando os espíritos não chega ao ponto da sua partida, desencarnam, eles se encarregam do encaminhamento daquele espírito ali. Ele não faz a morte acontecer. Não é os caveiras que fazem isso acontecer. E isso acontece porque em alguns desenhos, algumas imagens que a gente vai ver por aí, a gente vai ver Exu Caveira, né? Assim, se a gente procurar na internet, botar caveira ali, Exu Caveira, vai aparecer uma caveira com uma foice na mão e uma capa com capuz, que é muito parecida, né, com aquela imagem representativa que a gente vê da morte, que usa aquela capa com capuz, que usa uma foice na mão, mas que não tem nada a ver com os caveiras, porque eles não são nada a ver com ceifadores de almas de vidas. Eles não são isso. Então é uma das grandes inverdades que a gente vê aí. Eles não são isso, né? Outro ponto que a gente vê as pessoas falando é que quando acontece a manifestação de um caveira, seja ele qual for, em um terreiro, aquele ambiente vai ficar pesado, aquele ambiente vai ficar com uma energia negativa, né? E é uma grande mentira isso, né? Porque não é porque eles trabalham, né, na linha das almas, na linha mais densa, mais escura, encaminhando almas, espíritos rebeldes, espíritos que não aceitaram a morte, trabalhando com essa energia negativa, que eles vão trazer isso para dentro de um terreiro. Não, não é dessa forma. Eles, ao contrário, eles carregam aquela energia negativa que está ali no terreiro junto com eles, né? Então, quem sente, é o que eu digo, ou pode ser um quiumba que chegou ali para trazer uma energia negativa, ou a própria pessoa que dá esses relatos, que fala isso, é tão negativa quanto a zona, né, que os próprios caveiras trabalham. Porque isso é uma grande mentira. Eles trazem uma energia muito forte, mas nada de negativa. Nada, ninguém passa mal com a energia de nenhum Exu Caveira chegando em um terreiro. Não existe isso. Isso é uma mentira. Porque eles são entidades de luz. Não são trevosos. Não existe isso, né? Outro ponto, que é um dos 3 pontos que eu falei, que eu acho principal aí que a gente vê e não é verdade, é que é raro a incorporação dos Exus Caveiras, que eles são chamados só em últimos casos para trabalhar, né? E quando eles chegam, não falam muito, são de poucas palavras, são de resmungarem, né? E vêm só para trabalhar e pronto. Olha, meu gente, ao meu conhecimento, ao que eu, pai Fábio, vivo, né? Eu conheço muitos mesmo, médiuns que trabalham com Exu Caveira, Caveirinha, Tata Caveira, João Caveira, e todos eles em incorporações, né, são amigos de religiões, são amigos pessoais, né, e dentro disso eu posso dizer que em todos que eu já vi, todos eles, nenhum é isso. Todos os Exus Caveiras deles chegam sempre, chegam firmes, chegam fortes, são bons nos descarregos, são bons nas palavras, nos aconselhamentos deles, trazem uma energia muito boa para o terreiro e são de falar muito.
Até os médiuns que eu conheço, que os médiuns não falam muito, quando Exu Caveira chega, ele fala e fala bastante, né? São, sim, uns grandes, né, protetores dos seus guias e de quem eles gostam, dos seus amigos, né? São muito apegados a isso, são grandes guardiões dos seus médios e das pessoas que eles acham amigos deles. E se alguém for fazer um mal para um médium ou para alguém dali que Exu Caveira, João Caveira ou Tata Caveira, que seja, goste, ele vai tomar aquilo para ele e vai devolver. Aí a gente vai pensar assim, vai ter gente que vai dizer, ah, mas o Exu é do diabo, o Exu é do mal, viu como ele faz o mal? Ele está fazendo mal para a pessoa. Não. Exu é executor da lei. Exu faz o trabalho da justiça. E eles, né, todos os caveiras, eles são os aplicadores da justiça e eles fazem justiça com aqueles falsos inimigos, né? Eles aplicam a justiça a quem trai o médium dele ou aqueles que eles gostam. Então ele é vingativo? Não, não é que ele seja vingativo, mas ele é um executor da lei. Se alguém fez o mal, a lei está errada e vai ser aplicada a justiça para ele. E o Exu é isso. Ele não vai estar fazendo mal para ninguém, só que ele vai estar devolvendo na mesma moeda, porque ele é das entidades de caveira. Eles não são mal, não fazem feitiço, não vive desmanchando, matando pessoas, ou desmanchando relacionamentos, ou fazendo essas coisas. Bem ao contrário. São grandes amigos, grandes guardiões eles são. Esses são os Exus Caveiras. Dentro de firmezas e oferendas para Exu Caveira, a gente não vai ver muita diferença entre fazer uma oferenda para o Exu Caveira, para o Exu Tata Caveira, para o Exu João Caveira, para o Exu Sete Caveiras, para o Exu Caveirinha. Vai ser praticamente a mesma oferenda, a mesma firmeza, vai ser para qualquer um deles, para qualquer caveira, vai ser aquela oferenda ali, né? Seja qual entidade for de caveira, né? E o que podemos encontrar de diferente em algumas doutrinas, né, são os modos de fazer as oferendas ou as cores, né, desses Exus, que geralmente a gente vai ver aí a maioria das qualidades dos Exu Caveira usando o preto ou o preto e branco, né? Em algumas doutrinas, algumas tradições assim, a gente vai estar vendo aí o preto e vermelho e alguns até usando o roxo, né? Então, como sempre falo, o correto é chegar na própria entidade, perguntar para ela, né, qual, primeiramente, né, para a gente saber qual é a entidade. Ah, seu João Caveira, seu Tata Caveira. Ah, o que o senhor gosta, né, de beber, o que o senhor gosta de fumar, o que o senhor gosta, né, de fazer, sim, alguma coisa diferente do tradicional, né, qual a sua cor preferida. A gente vai perguntar para a própria entidade, né? Não é a gente que coloca aquilo na entidade e ela tem que usar. Ela é evoluída, ela tem luz, ela vai saber por que ela vai querer usar o roxo e não o preto e branco, porque de repente ele não vai querer pimenta, mas o outro vai querer pimenta. Então, eles têm ali, como eu disse, cada um tem a sua finalidade de trabalho. Cada um vai precisar de um objeto, de um material, de um elemento, né, magisticamente, para poder estar usando isso no astral ali, fazendo a magia dele e o trabalho dele acontecer. Então, eu sempre aconselho a gente perguntar para a entidade o que ela gosta. O que eu passo aqui, como eu volto e sempre falo, é a história do Exu, que é o chefe de falange, o campo de atuação daquela entidade e das demais que o rodeiam, né? As oferendas e cores do chefe de falange, mas que em algumas tradições pode mudar, e a história
de cada entidade vai ser diferente dessa que eu passo aqui, que é do chefe de falange, o criador de falange, né? E a gente pode estar oferendando eles com agdal, pipoca, um bife cru, 7 pimentas, além de uma bebida como cachaça ou uísque, né? Aí, como eu disse, ó, depende o que a entidade vai gostar, mas eu só quero oferendar essa entidade, eu quero fazer um pedido, eu não trabalho com ela. Então tu vai pegar um agdal, vai botar pipoca dentro, vai botar um bife cru, 7 pimenta na volta desse bife, vai servir um copo de marafo, cachaça, ou se tiver uísque, né? Vai pegar um charuto, né? E vai acender, vai baforar em cima desse preparado ali, dessa frente, dessa oferenda, né? E junto com o copo ali, vai acender uma vela para esse Exu, né? Aí vai a vela que vim na tua intuição ou a vela que a entidade determinar a cor, seja ela preta, preta e branca, preto e vermelho, o roxo, vai ser aquela ali. Mas aqui, como eu disse, eu não tenho, mas eu quero fazer um agrado. Qual vela eu vou usar? Na minha intuição está vindo usar preto e branco. Vai lá e acende a preto e branco. Pode estar fazendo com firmeza, que vai estar dando certo. A Chucaveira vai estar respondendo nos teus caminhos, vai estar, sim, te ajudando, né? Então, para encerrar aqui, né, agradeço a todos por verem esse vídeo, né, onde eu trago aqui a história da falange de caveiras, onde eu conto a história do grande Exu Caveira, que criou, né, essa falange, criou dentro dela outras falanges do próprio João Caveira, do Exu Tata Caveira, entre outros tantos mais. Onde eles atuam, como eles trabalham, como a gente pode estar oferendando eles, né? As histórias deles, o que eles passaram, como eles chegaram a esse nível que hoje é tão conhecida e tão forte, né? A falange de caveiras. E a gente vê muito por aí, né? A gente vê muitos caveiras trabalhando, né? Então, deixo aqui para vocês um grande abraço. Peço de novo, se inscrevam no canal. Digam aí nos comentários o que acharam dessas histórias do Exu Caveira e de sua falange. Quer que eu fale sobre alguma entidade? Bota aí embaixo aí. Deixa aí, se tiver no Face, no YouTube, ou no Instagram, escreve aí nos comentários aí e deixa aí a entidade que tu quer que eu fale, que eu vou estar passando aqui a história, os seus pontos de força, seu modo de atuação e tudo mais. Vou estar trazendo e vou estar postando aqui para quem vier me pedir, né? Eu tive inúmeros pedidos para fazer um vídeo sobre o Exu Caveira, sobre o João Caveira, sobre o Tata Caveira. Então eu decidi juntar esses três e fazer um vídeo só, porque são todos da mesma falange, todos caveiras, né? Só mudando o nome deles ali, mas seguindo com o Caveira junto, trabalhando dentro dos cemitérios como seu ponto principal de força no encaminhamento das almas, mas mostrando que eles têm outros pontos de força, que eles trabalham na saúde, que eles trabalham no nosso pensamento, que eles trabalham na nossa evolução espiritual e material, que são grandes entidades, grandes amigos, grandes guardiões. Salve Exu Caveira, Laro Ye Exu, Exu Emojmal, Laro Ye Exu Caveira, Exu João Caveira, Exu Tata Caveira e toda a falange de Exu Caveira, que todos possam ficar com axé desse grande Exu. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e tchau!